Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Eu me chamo Viviane Forte, sou graduanda do curso de História da UFRN e hoje vamos falar aqui sobre 5 dicas para que a sua equipe tenha um excelente desempenho na UNHB. Antes da gente começar mais esse vídeo que foi muito pedido por vocês aqui no YouTube e principalmente lá no Instagram, eu queria agradecer muito mesmo a cada um e a cada uma que já está inscrito no canal. Temos aí pouco menos de 20 dias de canal e já estamos em 120 inscritos, 120 pessoas que estão aqui se interessando pelo conteúdo, curtindo, comentando, aprendendo e ensinando também. Então, muito obrigada mesmo a você que já está inscrito aqui nesse canal, que está dando essa força, que está aprendendo, que está construindo junto comigo um conhecimento colaborativo. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, se inscreva aqui embaixo. Deixa o like nos vídeos, dá uma olhadinha na minha playlist sobre a UNHB, que está bem pertinho de começar. Então a gente vai passar esse próximo mês inteiro falando especificamente sobre a Olimpíada de História, com dicas, resolução de questões, conversar um pouquinho sobre as tarefas. Nos vídeos anteriores eu já falei como é que funciona a sistemática de questões da Olimpíada. Então fica ligadinho, fica ligadinha, deixa o seu comentário se tiver alguma dúvida aqui, tá? Se quiser conversar comigo de forma mais próxima, para mim vai ser um prazer. Me segue aqui no meu Instagram pessoal, fala comigo, diz que quer trocar uma ideia, que veio do YouTube, e aí eu vou poder te ajudar da forma mais bem aberta que for possível, tá bom? O que eu não souber responder, a gente vai construir junto, vai aprender junto, vai descobrir de maneira colaborativa e conjunta. Então, vem comigo e vamos para a primeira dica. Olha só, tem gente aqui no YouTube que gosta muito de esconder o jogo, de deixar o melhor, o mais importante para o final, mas comigo é diferente. Eu quero começar pelo melhor, pelo mais importante, por aquilo que é imprescindível para o seu sucesso e para o sucesso da sua equipe no começo deste vídeo. Então, a dica número 1 é: tenha uma equipe em sintonia. Por quê? Porque a UNHB é uma Olimpíada realizada em equipe e isso não é por acaso. Cada um dos membros da equipe é importante. Cada um dos membros da equipe tem uma função e precisa assumi-la e executá-la com responsabilidade. Então você, os seus 2 coleguinhas e o seu professor ou sua professora são uma equipe e precisam funcionar como tal. Então vocês precisam estar alinhados em seus objetivos, em suas vontades. Se um colega está com medo, está inseguro, tem dificuldade em um assunto, tem dificuldade em um aspecto da prova, se junta, ajuda ele. O que você sabe mais pode ser aquilo que o seu colega sabe menos. Então trabalhem sempre em conjunto para que a equipe de vocês possa funcionar em uníssono. O que eu tinha de mais importante, todo mundo sempre me pergunta: você ganhou 4 medalhas, qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso, não meu, mas da La Revolution, que era a minha equipe, era a própria equipe. Era o quanto a gente se esforçava, o quanto a gente tinha responsabilidade com o outro, o quanto a gente se compreendia. É natural que às vezes pode ter algum imprevisto de família, alguma coisa na escola, enfim, várias coisas que dificultem o trabalho da equipe. Às vezes um membro vai estar mais ausente, o outro vai estar mais participativo, mas é importante que vocês, enquanto equipe, dialoguem, conversem, coloquem as coisas em pratos limpos, sempre deixem a harmonia da equipe ser o ponto principal dentro da Olimpíada. Vocês precisam estar em uma equipe harmônica, em uma equipe que saiba onde quer chegar, que esteja ciente das suas dificuldades e, principalmente, que esteja apta a segurar a sua mão nos momentos difíceis. Ter uma equipe que colabore é o principal trunfo de qualquer equipe que deseje ter um excelente desempenho dentro da UNHB. Portanto, faz uma conversa com a sua equipe, veja direitinho quais são os medos, as dificuldades, as ansiedades, as potencialidades de cada um, para que vocês consigam, assim, potencializar o desempenho, o aprendizado e essa jornada incrível e colaborativa que é a ONHB. Dica número 2. Nunca deixe para fazer as coisas de última hora. A Olimpíada de História, ela disponibiliza as fases na segunda-feira. E essas fases se encerram às 23h59 do sábado. Então,
Por que deixar para o final da semana, quando pode faltar energia, cair internet, queimar computador, queimar celular, imprevisto, chuva, tudo aquilo que pode dificultar o seu desempenho se você tem desde a segunda-feira para resolver essas questões, jovem historiador e jovem historiadora. Então, pelo amor de Deus, pelas caridades, comece a Olimpíada o mais rápido que você puder. A minha dica principal é: veja você individualmente, você sozinho, como está a prova na segunda-feira. Faz uma leitura, elabora o seu gabarito prévio. Lá para quarta, quinta-feira, se reúna com a sua equipe, comparem os gabaritos entre os membros e aí definam o gabarito da equipe. Nesse meio tempo, vocês também podem e devem conversar com outras pessoas, ter outras fontes de informação, falar com outros amigos de outras equipes, de outras escolas, quem sabe de outros estados. Informação nunca é demais e quanto mais informação vocês tiverem, melhor para embasar o argumento, para embasar a defesa de vocês sobre uma alternativa, sobre uma questão, sobre a tarefa, enfim, sobre qualquer coisa que vocês estejam aí discutindo nesse momento. Então é fundamental para que vocês tenham esse tempo hábil para conseguir conversar com outras equipes, reunir essas informações, fundamentar a sua argumentação, que você inicie a prova desde a segunda-feira. Número 3. Prestem muita atenção nos comandos das questões e das tarefas. Por quê? Porque os comandos são uma parte muito importante dentro da Olimpíada. Basicamente, eles vão direcionar o que você precisa analisar, compreender, pesquisar a partir da fonte que a Olimpíada de História está disponibilizando para você. Então, eu tenho, sei lá, um jornal de 1936. O que é que eu vou fazer a partir desse jornal? É o comando que vai me dizer. Lógico, às vezes o comando ele é bastante subjetivo, ele pode ser vazio, ele pode ser vago, mas é importante que você leia o comando para ter o primeiro direcionamento em relação a essas questões. Ah, Vivi, mas o comando ele não me diz muita coisa, é um comando vazio. O que é que eu vou fazer? Leia as alternativas. Porque se você tem um comando, mesmo que vazio, esse comando ele tem que te direcionar para alguma coisa. Se ele não direciona o suficiente, vai nas alternativas e depois retorne à fonte. Porque aí você vai ter uma ideia mais ou menos para responder aquela pergunta que eu falei no vídeo anterior. O que é que a Olimpíada de História quer que eu aprenda a partir dessa questão? Então, ciente disso, você vai analisar a questão a partir de outros olhos. Mas é fundamental que você compreenda o que a questão quer de você, o que a questão pede que você faça. Portanto, preste muita atenção sempre em todos os comandos da prova. 4. Discuta com o máximo de pessoas a sua opinião. Busque o máximo de informações sempre, sejam informações favoráveis ao seu ponto de vista, mas principalmente informações, argumentações que divirjam do seu ponto de vista. Por quê? Porque quando a gente tem contato com aquilo que diverge do que a gente está pensando, a gente se põe a refletir, a pensar sobre o que a gente tinha como uma concepção de certo, inicialmente, e sobre o que o meu colega traz como uma concepção de certo. Então, a gente tem um elemento de comparação presente nesse exercício mental e de aprendizagem, que é comparar opiniões, pesar argumentos, pesquisar mais, procurar outras fontes. Conhecimento nunca é demais. Nunca. Então, quanto mais você tiver onde buscar esse conhecimento, mais sites, mais equipes, mais professores, mais amigos, mais colegas, mais coordenadores, quanto mais informação você tiver, mais fácil fica o seu processo de construção do conhecimento, porque você vai ter mais informações absorvidas, informações recolhidas, para que você possa comparar o seu ponto de vista, para que você possa tirar uma dúvida sua ou do colega. Às vezes é o seu colega que está com dificuldade e você encontrou uma fonte que ele não encontrou, você foi a um site que ele não foi, você conhece um outro colega que tem uma outra opinião e que pode contribuir na dúvida desse seu amigo. Então, tenha sempre o máximo de informações e se cerque de uma rede de apoio.
de amigos que estão fazendo a UNHB, de professores que você sabe que também está participando. A gente que trabalha com a UNHB, que vive a UNHB, de maneira alguma vai virar as costas para um colega que está tentando aprender, que está tentando ter um bom desempenho. Então busque essas pessoas, não tenha vergonha de buscar conhecimento. Isso não é vergonha alguma, muito pelo contrário, é um motivo para você se orgulhar, você está buscando crescer, você está buscando avançar, você está buscando aprender, e isso é um ponto muito positivo. E por fim, mas não menos importante, vem aí a dica número 5, que é: acredite no seu potencial. Muitas vezes a gente se sente inseguro porque a nossa opinião ela é diferente da opinião de um colega que a gente admira, de um professor, de um monitor, de um mentor, de um coordenador. Enfim, a gente tende a pensar que a nossa opinião, por sermos alunos, estudantes, ela é inferior, ela é menos válida do que a opinião de alguém que já é formado, que já, enfim, dá aula de história, por exemplo, que já é mais experiente na Olimpíada, mas não é assim que funciona. Todos nós estamos sujeitos ao acerto e ao erro dentro da Olimpíada de História. Então, professores podem errar, monitores podem errar, estudantes que estão fazendo a Olimpíada de História pela primeira vez podem acertar. A UNHB é uma prova subjetiva e é uma prova que tem como objetivo que você aprenda durante a sua realização. Não que você tenha essencialmente conhecimentos prévios. Ter experiência na prova ajuda? Sim, porque você sabe como a prova funciona. Então, para sua mente é mais fácil pensar aquilo que a prova quer de você. Mas isso não é demérito nenhum. Até porque todo mundo que já é experiente na prova já teve a sua primeira edição, já teve a sua primeira vez. Então, confie no seu potencial. Se você tem uma argumentação, se você encontrou uma fonte, se você tem onde fundamentar que a alternativa B é a alternativa de valor 5, fundamente, discuta, converse. Porque aí você vai ver se de fato ela realmente tem potencial para um 5, ou se um colega vai te abrir os olhos e ela na verdade é um 4, ou se o professor vai trazer uma informação que você não tinha e você vai perceber que esse 5 na verdade era um 0. E isso pode acontecer com o professor também. Às vezes a gente traz uma fonte que o professor não tinha acesso, ele não pesquisou. E aí, professor, eu encontrei isso aqui, acho que essa aqui é 0. Então ele pode pensar em fazer a verdade. Mudei de ideia. Mudar de ideia durante a Olimpíada é comum, é normal, é lindo e é belo. Não tenham vergonha, não tenham medo, não se sintam menores. O processo de aprendizagem é feito disso também, dessas mudanças de opinião e desse enriquecimento de informações e de conhecimento, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Fica atento, fica atenta que até o final do UNHB a gente vai ter um conteúdo todo direcionado para isso, tá? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Então fiquem ligadinhos que nos próximos dias teremos mais conteúdo, mais informação e mais conhecimento compartilhado. E aí, vamos historiar comigo?